Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, a presença do Dr. Clemente ao vivo em nossos estúdios. Vamos, naturalmente, que além de debater alguns assuntos ligados à saúde, responder aos telespectadores. Nós vamos ter a nossa tradicional pergunta, né? Faça a sua pergunta, o incentivo, né? Faça a sua pergunta ao Dr. Clemente. E antes de comentar aqui alguns assuntos com o Clemente, hoje é Dia Nacional do Patrimônio Histórico e nós tivemos um episódio recente muito triste na nossa cidade, que foi por parte do SESI, ali na Nossa Senhora de Fátima, onde era o antigo matadouro. O SESI, o atual diretor do SESI, ele acabou destruindo um acervo que em qualquer lugar do mundo e mesmo aqui no Brasil seria reconhecido como patrimônio histórico. Nós temos algumas imagens que a Carlinha vai soltar, e eu gostaria de comentar, da preciosidade dos equipamentos que existiam no SESI e que foram destruídos pelo atual diretor, que achou que seria ferro velho. Vamos às imagens, por favor? São imagens... Olha, Pode ir soltando, viu, Carlinha? Essas imagens, elas mostram como funcionava o matadouro, não é? Equipamentos industriais, e o que mais chama a atenção é que o SESI tem tudo a ver com a indústria, né? Na verdade, representa o espírito industrial. Olha só, fica um pouquinho, hein? Importado em 1920, né? Um compressor marca Sulzer. Ele foi fabricado na Suíça e foi importado em 1920. Próxima foto, por favor. Olha só os equipamentos. Nós trouxemos algumas fotos, né? Nós não vamos mostrar todas. Essa peça aí, tem uma foto que mostra ela destruída. Isso foi um crime que o atual diretor do SESI fez. Um crime, realmente um crime. Próxima foto, por favor. Agora, nós temos como que ficaram as peças. E aí eu quero cobrar das autoridades, principalmente as que estão preocupadas com a preservação do patrimônio histórico. Olha só, é o mesmo local e aí o equipamento abandonado. Eles esvaziaram e jogaram tudo isso fora e transformaram esta sala numa sala de ginástica. Isso aconteceu aqui, ao nosso lado. Esse era o compressor que vocês viram, tá aí. Jogado, abandonado, depredado. Olha só. Puxa vida, estou muito triste. Nós mostramos, temos mais imagens, nós não vamos mostrar todas, porque nós vamos dar continuidade a esse programa, e eu queria voltar comigo e lembrar que no dia 25 de agosto acontecerá uma reunião no Condepasa para discutir esse tema. Qual será a punição? Eu espero que obriguem o SESI a reconstituir, de alguma maneira, essa depredação do patrimônio histórico. E também quero registrar aqui que o atual diretor, quando participou do programa, ficou no mínimo obscura a sua manifestação. Ele disse que comunicou às autoridades quanto à depredação que ele ia promover. E as autoridades não se manifestaram. E aqui no programa por telefone, ele disse que esse equipamento todo foi destruído em 2009. E todas as correspondências de consulta têm a data de 2010, portanto, um ano de diferença. SESI, nós estamos de olho nessa depredação, não vamos deixar barato. O SESI precisa ser punido, o seu diretor precisa ser punido, porque achou que tudo aquilo com peças centenárias, na verdade, eram ferro velho, e nós não podemos deixar passar batido. Principalmente o Condepasa, que vem fazendo um trabalho de tombamento de imóveis muito rígido na nossa cidade. São vários os imóveis que, inclusive, são questionados
quanto à sua representatividade como patrimônio histórico-cultural. E não pode, e eu tenho certeza que o José Manuel, que está à frente do Condepasa, não permitirá que o SESI saia ileso do crime que cometeu. O programa de hoje, como eu já disse, tem a participação do Dr. Clemente. Eu quero mandar aqui um abraço para a Comissão de Eventos do Morro do São Bento, que me convida para a festa da padroeira Nossa Senhora de Assunção do Morro do São Bento, com muitas atrações. Os eventos acontecem ainda nos dias 19, 20 e 21, a partir das 7 da noite, lá no topo, não é? Na praça principal, com muitas atrações. Obrigado aqui ao Vadico, mandou o convite, obrigado pela consideração. O programa de hoje está apenas começando. Clemente, uma notícia que me chamou a atenção ontem foi que alguns cientistas teriam descoberto o caminho para o tratamento que evita o alastramento do câncer, não é? Quer dizer, alguns estudiosos, pesquisadores conseguiram determinar de que forma as células cancerígenas acabam... A metástase, chamada metástase, que assusta tanto as pessoas. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Obrigado, Augusto. Boa tarde ao nosso telespectador, toda a equipe. Essas notícias, na verdade, elas são muito estimulantes, mas, na verdade, eu acho que ainda a gente está um pouquinho longe de chegar a isso, né, de conseguir evitar metástase. Talvez fosse mais fácil até evitar o câncer num primeiro momento, né, tipo uma vacina, ou até, se você não consegue evitar, estimulando a defesa imunológica do paciente. O que se sabe também, Augusto, que de certa forma tem a ver com isso, uma relação, é que tem pessoas que já são consideradas, não tem mais nada o que fazer, e isso aconteceu nos Estados Unidos, um trabalho que eles fizeram. Então, essa pessoa pode levar para casa porque ela vai morrer, não tem mais o que fazer, com metástase para todo quanto é lugar. E essas pessoas depois, para surpresa, depois de algum tempo, claro, são em locais distintos, em épocas distintas, né? Não é um grupo feito ali na hora tal. E verificaram que dos milhões de pessoas que tiveram câncer, algumas pessoas, mesmo as desenganadas, acabavam, o câncer sumia sozinho. Então, sumiu. Por quê? E eles escolheram propositalmente pessoas que não tinham feito nenhum tipo de tratamento alternativo e nem tinha ido a alguma coisa assim, algum culto, alguma coisa assim. Religiosa. Que pudesse justificar. Mas o que chegaram à conclusão é que todas tinham fé, apesar de não terem procurado nada. São pessoas que tinham muita fé, acreditavam que podiam reverter. E de certa forma chegava na época, supostamente que ia morrer, vamos dizer, daqui 3 meses, 6 meses, a equipe médica ia examinar essa pessoa, não, mas o que aconteceu? Mas não estou achando nada. Essa questão da fé, será que não tem a ver com pensamento positivo também? Sim. Com de somatizar, eu quero viver, também tem a ver, né? Tem a ver. Aquela força anterior, acreditando que vai acontecer. Claro, de milhões de pessoas que fazem isso, que professam isso, algumas poucas conseguiram isso. E eles estão atrás agora da substância que o cérebro produz, que foi liberada para estimular o sistema imunológico, capaz de debelar não apenas o tumor primitivo, mas também as lesões secundárias. Então, alguma enzima que combate essa... Exatamente. Normalmente é enzima, que acaba sendo uma proteína que tem essa faculdade de ir lá estimular o sistema imunológico. E eles puseram o nome de uma sigla, provisoriamente, para tratar disso. Que pode virar uma vacina. Que pode virar. Eles acabam... A ideia é produzir essa substância no laboratório. Você tomaria de forma a estimular o seu sistema imunológico. Então, Clemente, surpreendeu e foi notícia, até uma coisa curiosa, né? Tem um diretor da Globo, Marcos Paulo, que acabou sendo submetido no domingo a uma cirurgia, câncer do esôfago, não é? E acabou o noticiário não dando tanta atenção a ele em razão do Gianecchini com linfoma, não é? Que eu percebi que o noticiário dava a entender que era muito mais agressivo do que o câncer que o Marcos Paulo
apresentou. Agora, o linfoma, a Dilma também teve um linfoma. Teve um linfoma. Eu não sei, isso não é tão verdade, não. Eu acho que eu não acredito que seja por isso. Eu acho que deu mais ênfase ao Gianecchini porque ele é uma pessoa jovem, talvez. Jovem, bonito, chama a atenção das pessoas. Teve mais na mídia do que o Marcos Paulo. Embora o Marcos Paulo seja um diretor consagrado e tal, ele não é muito conhecido da mídia, né? Então talvez essa tenha sido eu acho que tenha sido isso, porque o tumor de esôfago, a gente não sabe que dimensão tinha esse tumor. Ele pode ser um tumor pouco agressivo, mas ele pode ser muito agressivo. Normalmente os tumores de esôfago, chamado carcinoma epidermoide. Esse carcinoma epidermoide, ele não é tão bom assim não, ele não costuma ser bom. Até porque a descoberta normalmente não acontece numa fase inicial. Ele descobriu sem querer. Foi sem querer. No exame de rotina. O dele pode até ter sido como... Clemente, deixa eu te interromper. Aparece num exame de sangue? Porque quando eu vejo esses exames de rotina, eu fico pensando, será que ele fez uma bateria de exames e algum exame de sangue apontou algum distúrbio? Você poderia ver isso, por exemplo, foi fazer um raio-x de tórax. Tá. O cara deu um pouquinho... Que é um exame de rotina. O cara deu um pouquinho de contraste para você beber, é capaz de você descobrir isso num exame que não tinha nada a ver com o esôfago. Mas pelo fato de você ter tomado o contraste, ele descobriu. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade, ele ter feito uma tomografia computadorizada para qualquer tipo de patologia ou suspeita e acabou descobrindo isso. Entendi. Ou então ele teve alguma dor abdominal, fizeram uma endoscopia e na hora de passar o endoscópio perceberam que tinha uma lesão. Ou ele fez uma endoscopia anual. Olha, uma endoscopia anual. Tipo rotineira mesmo. Rotineira. E acabou descobrindo que tem um tumor. E a partir de hoje, tanto a endoscopia como a colonoscopia já virou um procedimento habitual numa determinada idade, né? Existe. Tanto é que especialmente os proctologistas, eles aconselham a partir de 60 anos de idade, por exemplo, que se faça periodicamente a colonoscopia. Que é como uma forma de pegar um tumor que está lá silencioso numa fase inicial. Então, isso já praticamente é um consenso e ele é mundial mesmo. E a endoscopia talvez não seja tão estimulada assim, porque as pessoas, de certa forma, a grande maioria, se já não fez uma endoscopia, ainda vai fazer. Né? 20% da população mundial tem úlcera duodenal. 20%? 20%. Úlcera. Gastrite. Praticamente metade da população. Ainda mais com o vírus, né? Tem um vírus da gastrite, né? Com Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que ocasiona a gastrite e a úlcera, né? Então, praticamente metade da população, de alguma forma, vai fazer endoscopia um dia. Então é mais fácil ela descobrir. Com relação à colonoscopia, já não é todo mundo que quer fazer. Mas que é importante, pelo menos uma vez por ano, depois de 60 anos, seria importante fazer. As pessoas não fazem por quê? Primeiro, porque a via anal... anal é um exame chato, já fica aquele preconceito, nossa, anal. E depois a dieta também é uma dieta de 3 dias, é uma dieta difícil. Então as pessoas acabam dificultando a realização desse exame. É um exame difícil, né? É difícil. Si só. E aí acaba desestimulando. Desestimula, ou pelo trabalho, ou pelo preconceito. Agora, e no caso do linfoma do Gianecchini, não é? Quer dizer, o que me chamou a atenção